Os hábitos que eu tive que abandonar para me aproximar mais de Deus. Olá, o meu nome é Clara. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Quando eu comecei a me relacionar com Jesus e conhecer mais de Deus, eu entendi que Ele me aceitava da maneira como eu era, mas Ele não se conformava em me deixar a mesma. O que eu quero dizer? Durante o nosso relacionamento com Deus, nós vamos sendo moldados e transformados. Por isso, por vontade própria, eu me deixei ser moldada pelo Senhor e, consequentemente, eu tive que fazer renúncias, abrir mão de hábitos, transformar hábitos. E são essas renúncias que eu vim compartilhar com você hoje. O primeiro hábito que foi essencial para que a minha vida com Deus fosse transformada foi a fofoca e a difamação. Em Provérbios 18:21, diz que a nossa língua tem poder de trazer vida ou de trazer morte. E mais, quem falar vai arcar com a consequência do que falou. Agora pensa, eu era uma fofoqueira, difamadora, falava mal das pessoas, levava e trazia. Isso, consequentemente, gerava morte na minha vida, gerava morte na vida das pessoas. Então, ao invés do meu tempo ser usado para falar coisas de Deus, coisas que vão fazer florescer vida nas pessoas, ao invés de eu trazer palavras de encorajamento, eu só trazia morte para a vida das pessoas ao meu redor e das pessoas de quem eu falava, de quem eu fofocava, de quem eu difamava. Então, o Senhor começou a me transformar. Pediu para que eu deixasse esse hábito para trás, porque aquilo não condizia com a palavra dele. A partir daí, eu comecei a direcionar o meu tempo para falar de Deus, buscar a Deus, conversar sobre Deus, tirar dúvidas sobre a Bíblia, sobre a palavra. E aí, quando eu comecei a ser transformada e mudar esse hábito, eu percebi como isso trazia ruína para minha vida e para as minhas relações. Então eu parei de achar engraçado, eu parei de achar legal e permiti que o Senhor retirasse isso da minha vida. E de verdade, foi uma das melhores escolhas que eu tive. Eu já não tive rolo mais com as pessoas, eu já não tive mais intriga, porque o Senhor começou a tomar conta da minha língua e do que eu falava, do que saía do meu coração. O segundo hábito que eu tive que mudar foi a preguiça. Mais especificamente, a preguiça de servir. A preguiça de servir a igreja, as pessoas, a minha família. E para exemplificar isso para você, eu trouxe aquela passagem de João 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E ele diz que se os pés de Pedro não fossem lavados por ele, Pedro não teria parte com ele. E o que isso quer dizer? Que o servir está relacionado diretamente ao relacionamento com Jesus. Se nós servimos a igreja, se nós servimos as outras pessoas, nós nos colocamos nesse lugar de Jesus, de servo. E a partir daí, eu comecei a conhecer muito Ele. Primeiro, porque eu me relacionava mais com as pessoas da igreja. Segundo, porque eu precisei abrir mão da minha arrogância. Terceiro, eu precisei adquirir humildade para servir as pessoas. Então, às vezes, uma coisa que a gente muda, um hábito, que é estar mais ativo na igreja, servir mais as pessoas ao nosso redor, a nossa família, transforma o nosso relacionamento com Deus por milhares de motivos que a gente nem imagina. E o terceiro hábito que eu tive que abandonar foi a compulsão alimentar. Você também pode conhecer por glutonaria. Lá em 1 Coríntios 6, nós vemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E em Provérbios 23:20, nós vemos um conselho de não andar com os comilões e beberrões. E aí eu te digo, vou até te fazer um questionamento. Será que é realmente legal os crentes, os irmãos na fé, serem vistos como os comilões? Realmente é verdade. O crente é faminto, mas ele precisa saber se controlar. E foi isso que o Senhor tratou comigo no início da minha caminhada e que eu tive que abandonar prontamente. Quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu estava 10 quilos acima do meu peso. Eu entendi que precisava cuidar do templo do Espírito Santo. Eu vou ser sincera que até hoje é muito difícil me controlar, porque eu sou apaixonada por doce. Eu sou apaixonada por hambúrguer, por pizza, coisa gordurosa. Mas eu entendi que a comida não podia ser um Deus da minha vida. Eu entendi que a comida não podia me controlar e os meus desejos não podiam me controlar mais. E por isso eu pedi para que o Senhor me desse autocontrole. Eu já não aguentava mais ser escrava dos meus desejos. Graças a essa transformação que veio do Senhor, eu consegui renunciar a essas coisas que para mim eram muito difíceis. Pareciam quase impossíveis de me desvencilhar delas. Mas com um relacionamento diário, com uma disposição para deixar tudo isso para trás, o Senhor pode operar essas transformações em você também. E aí, o que você precisa renunciar que ainda parece muito difícil? Pense,
essa renúncia vai te aproximar mais de Deus. E com um encorajamento eu quis trazer as coisas que foram bem difíceis pra mim, mas que glória a Deus eu consegui abandonar. Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado e tenha realmente te encorajado a fazer uma renúncia. Hoje eu fico por aqui, mas eu te espero lá nos meus outros vídeos e nos próximos ainda que virão. Um beijo e até a próxima!